Impressionante. E é no máximo extravagante. Depois que eu pregar essa mensagem, vai ter gente que não vai voltar para casa andando mais. Deus vai colocar um par de asas nas costas deles. Eles vão sair voando daqui. Se prepare, só levante a mão direita para cima, agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta. Desencosta desse trem aí. Agarre a pessoa do seu lado. Chacoalhe. Aquele pessoal que está encostado na grade pode me obedecer ou não? Agarre o ombro do seu irmão, chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé. Depois desta noite, se segure. A tampa da chaleira vai voar. Só um pentecostal dá mais um grito para eu sentir que eu estou em casa. O texto sozinho já é carregado numa unção tremenda. Toda vez que qualquer pastor, presbítero, evangelista, diácono ou um leigo abre o evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o verso 18, e ele lê com uma entonação de vitória, a igreja se arrepia, Augusto. Quem aqui nunca deu um salto, ou pelo menos se alegrou quando ouviu o pastor ler assim? Porque disse Jesus: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É lindo isso. É fantástico isso. Mas nos últimos dias o Senhor Deus me deu esta mensagem. Eu tenho pregado ela em vários lugares. Porque o Senhor disse para mim: abra a visão da minha igreja. Diga à minha igreja quem sou eu de verdade. Diga à minha igreja o que é de fato e de verdade uma verdadeira igreja. Porque tem muita gente sendo enganado por aí. E para explicar o que Jesus estava falando, eu tenho que te contar uma história. Então vem comigo. Jesus estava há 3 anos com a sua escola apostólica. Ele tinha 12 homens ao seu lado. Entre os 12, o mais xarope. Entre os 12, aquele que mais deixava Jesus em saia justa era o Pedrão, que todo mundo já conhece. Foi a Pedro que Jesus chamou de homem de pouca fé. Foi a Pedro que Jesus disse assim: olha, é o único dos meus discípulos que é endemoniado. Pastor, que coisa horrível, está escrito. Um dia Jesus está dizendo assim: eu estou pronto para morrer. Pedro se levanta para defender: tem pena de ti mesmo, mestre. Jesus grita: para trás de mim, Satanás. Pedro foi o único discípulo endemoniado. E mesmo assim Jesus nunca mandou ele embora. No ato dos lava-pés, Pedro deixa Jesus numa saia justa. Jesus lavou o pé de 11. Quando chegou na vez dele, ele escondeu o pé. Jesus teve que dizer: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele quebra o ato sacro, porque além de esticar os pés, ele estica as 2 mãos. E Jesus pergunta: para que isso, Pedro? Ele diz: se é para ter parte contigo, não lava só os pés, lava o meu corpo inteiro, porque eu sou apaixonado por ti. É no pulo no meio das águas que Pedro revela que é um homem que tinha uma fé tacanha, pequena e mínima. E mesmo tendo dado alguns passos sobre as águas, ele afunda. E Jesus chama ele de homem de pouca fé. Na última reunião que Jesus tem com essa escola apostólica unida, está todo mundo sentado e Jesus dá um grito e diz assim: Pedro, vem cá. Eu vou chamar um Pedro aqui hoje. O senhor pode me ajudar, pastor, com todo carinho? Eu vou chamar primeiro, calma aí, fique ali. Quando eu chamar Pedro, você vai arrumar alguém do seu lado para murmurar dele. Entendeu, igreja? Você vai arrumar alguém, porque nisso crente é fácil. Todo crente que se preza é um murmurador em potencial, fofoqueiro de plantão. Então você vai olhar para o irmão e vai arrumar uma fofoca para esse Pedro. E você vai dizer assim: meu Deus, lá vai Pedro, o que será dessa vez? O que ele fez dessa vez? E aí quando eu te chamar, Pedro, você vai vir coçando a cabeça e dizendo: o que eu fiz dessa vez? Amém? Eu preciso de uma chave. Alguém tem uma chave para me emprestar? Uma chave. Thank you very much. Vamos lá? Meus atores estão preparados? 3, 2, 1. Jesus chega em cena e diz: Pedro, come here. Devagar, Pedro, devagar. Cadê os murmuradores? Cadê os murmuradores? O próprio Pedro pergunta: o que eu fiz dessa vez? Calma, Pedro. Calma. Take it easy.
Fique tranquilo. O que eu tenho para você hoje é muito lindo. Olha o que Jesus fala para esse Pedro. Vira de frente para mim, Pedro. Jesus diz assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Assim já é gostoso, né? Agora vamos interpretar o que Jesus disse, porque a Igreja Católica Romana, por não interpretar direito, falou que Pedro foi o primeiro padre, papa da igreja, que ele foi o alicerce da igreja. Está errado. Olha o que é que diz o texto. Vou pregar com o meu dedo agora. Jesus falando. Tu és Pedro. A palavra Pedro significa pequena pedra. Pedra esmiuçada. Poeira de pedra. E todo mundo sabe que pedrinhas pequenas e poeira de pedra não presta para nada. Você sabe que foi feito do homem que edificou a sua casa na areia, não sabe? Então Jesus está dizendo assim, ó, tu és só um pó de pedra. Tu és um ser insignificante, miserável, pecador, fraco e falho. Por isso todos os discípulos te julgam, homem de pouca fé. É isso que Jesus está dizendo. Tu és só uma pedrinha esmiuçada. Aí olha o que Jesus diz. Mas sobre esta pedra, vou explicar. Tu és só um fragmento de pedra. Com você não dá nada. Mas sobre esta pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra cortada do alto da montanha, sem apoio de homem, que bateu nos pés da estátua do rei Nabucodonosor e destruiu os reinos, que deixou para trás o império babilônico, o império medo-persa, o império romano. Jesus está dizendo assim, tu és só um pó de pedra, mas eu sou a pedra verdadeira, e sobre esta pedra eu edificarei. Olha o seu irmão, diga, não caia para trás, viu? E não se escandalize. De novo, tu és uma pedrinha pequena, pó de pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não entendeu nada? Vou repetir de novo. Jesus está dizendo quem é a igreja de verdade. Ele está dizendo, tu és só um pó de pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, que é você. Se você gritou, se segura para não ter um infarto agora. E olha como é que Jesus termina. Tu és só um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não tocam nela, não prevalecem contra ela. Desviar nessa noite. Pastor, quer dizer que a Assembleia de Deus não é uma igreja? Não. A Universal não é uma igreja? Não. Pastor, mas recebe o título. Título é apelido. É como você nasceu João, mas todo mundo chama de Joãozinho. Nasceu Marco, todo mundo chama de Marquinho, e a mãe analfabeta chama de Kim. Entende isso? Pastor, se a Assembleia de Deus, a Universal, a Igreja da Graça e todas as outras não são igrejas, o que elas são? Respira fundo. Elas são uma organização. Não, pastor, mas eu ajudei a construir a igreja. Mentira. Você ajudou a construir o templo. E a Bíblia diz, é Deus que diz, não sou eu. Deus diz assim, olha, eu não habito em templos feitos por mãos. Vou apavorar esse povo agora. Deus não habita na Universal. Deus não habita na Assembleia. Deus não habita na Igreja da Graça. Pergunte, o que ele faz, pastor? Ele visita a Igreja Universal. Ele visita a Igreja da Graça. Ele visita a Assembleia. Pergunte quando? Quando o primeiro crente abre a porta e entra lá dentro. Por quê, pastor?
porque você é a igreja verdadeira, e as portas do inferno não